E é bom estarmos juntos na presença do Senhor nesta noite, agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito a favor de cada um de nós. O tema da mensagem de hoje é exatamente esse aqui, paralelo da vida cristã com a vida do atleta. Mas hoje eu vou abordar esse tema, eu creio que por uma perspectiva inédita. Eu ainda não vi ninguém abordando ele por essa perspectiva que eu vou falar para você. A primeira prerrogativa para você é: você não pode ser independente. Você não pode fazer o que você quer. Eu não posso ser um cristão e na minha prática diária fazer o que eu quiser. Eu tenho que ter cuidado com duas coisas. A Bíblia diz que toda palavra frívola que eu emitir, a Bíblia me garante que eu prestarei conta dela. Você já imaginou o que é isso para você? A palavra que você fala, a palavra que você diz, palavras frívolas, são aquelas palavras que você não deveria dizer para as pessoas. E você diz. A Bíblia diz que quando eu falo palavras desse tipo para alguém, dá conta de cada uma dessas palavras. Eu li um texto hoje pela manhã que diz assim: Deus esquadrinha e sonda os corações. Esquadrinhar o coração é dividir ele todinho dentro de esquadros para poder ser analisado perfeitamente. E ele sonda, mergulha dentro dele, vai nas profundezas. Uma sonda é algo que vai lá no mais profundo e tira de lá algo para análise. Toda sondagem que é feita é lá no profundo do solo, tiramos e aí nós vamos analisar o solo. Você vai olhar para ele as camadas que saíram e dali você tem informações. E a Bíblia diz que Deus mergulha no nosso íntimo, Deus mergulha dentro do nosso ser e de lá ele tira para fazer uma sondagem e ver como nós estamos. Então a vida cristã é uma vida de responsabilidade. Você no seu trabalho, você faz o que você quer? Não faz. Está dentro de normatizações. Por que na vida cristã a gente vai fazer o que a gente quer? Você sabe por que você não pode fazer o que você quer na vida cristã? Por quê? Alguém tem alguma ideia? Eu vou abrir um minuto para você dizer. Normalmente no domingo não há a interação da igreja com o pastor, mas agora eu vou abrir. Você sabe por que você não pode fazer da vida cristã o que você quer? Eu era escravo do pecado. Escute bem. E alguém me comprou. Ele me diz. E esse alguém que me comprou, ele é senhor da minha vida. E como senhor da minha vida, ele deixou esse livro aqui para você ser aceito por ele na sua prática diária. Você entendeu agora por que você não pode fazer a vida cristã de acordo com o que você quer ou o que você acha? Será que foi bem claro? Eu não sei se você tinha já ouvido essa explicação sobre por que você não pode viver a vida cristã de acordo com o seu princípio, de acordo com a sua maneira de achar. Ah, eu acho que não tem nada demais eu dar um beijinho ou sair com a esposa de fulano. Ah, eu acho que não tem nada demais eu passar um cheque sem fundo e enganar aquele cara. Eu não acho nada demais de vender aquele cara uma coisa que é falsiê, dizendo que é uma peça de ouro. Não, ele que foi besta. Cada um que seja esperto. A Bíblia diz que todo dia sai de casa um besta e um esperto. Então eu fui o esperto e ele foi o besta. Então, a Bíblia não diz isso. Você entendeu por que você não pode ter a vida cristã como você acha? Vou repetir novamente. Por que é que eu não posso fazer da vida cristã aquilo que eu acho? Um cara chegou para mim e disse assim: pastor, nessa sua igreja tem que usar camisa de manga comprida e gravata no domingo? Eu digo: se você for uma liderança na diaconia ou for participar do louvor, tem sim. Pois eu nunca vou participar de nada na sua igreja porque eu detesto camisa de manga comprida e gravata. Tá certo. A Bíblia diz que alguém te comprou. Nós fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo. Portanto, se eu fui comprado, eu não tenho mais direito. Esse relógio aqui não pode dizer para mim o que ele vai fazer. Ele tem que estar no meu braço a hora que eu quiser, quando quiser. E se ele parar, eu dou umas pancadas nele e ele volta a funcionar. Se não funcionar, eu vou lá, tiro um negócio dele, boto outro, ele volta de novo. Mas ele tem que trabalhar para mim. E por que nós achamos que na nossa vida espiritual tem que ser como eu quero? É por isso que muitas pessoas hoje não conseguem a bênção de Deus. Quando eu falo bênção de Deus, não estou falando de grana não. Eu estou falando de paz, de estar feliz por dentro, de você viver bem, de você estar com um problema grande, situação difícil, mas você está de cabeça erguida, olhando para a vida e seus olhos estão dizendo: eu tenho vida, eu tenho paz. Apesar do problema, da dificuldade que eu vivo, o meu Deus está comigo. Ele tem segurado na minha mão, tem me fortalecido e eu continuo lutando, porque esta é a perspectiva de Deus para cada um de nós. É isso que Deus quer que façamos e vivamos. E muitas vezes nós não estamos aí. Por quê? Não queremos obedecer ao que Deus determinou para nós.
Então eu não posso, como cristão, viver do jeito que eu quero. Não posso. Então nós vamos abordar paralelo da vida cristã com a vida do atleta. Qual é a primeira coisa que quando um atleta busca algo, ele precisa? Uma instituição que o apoie. Já viu lá? Você é de qual? Eu sou do Flamengo. Eu trabalho na equipe do Flamengo. E você? Ah, eu sou da equipe do Vasco. Ah, eu estou na seleção brasileira de ginástica olímpica. Tem alguém te apoiando. Tem alguém te dando sustento. E muitos evangélicos querem ter uma vida cristã independente da instituição. Não querem saber de igreja. Não querem saber de igreja. Como é que você pode ser um cristão que está vivendo uma vida cristã? Você não quer saber da instituição que te dará apoio para você ser um cristão. Sem igreja, eu não sou cristão. Sem igreja, eu não faço parte do corpo de Cristo. O Espírito Santo jamais te salvou para você ficar em casa. O Espírito Santo não te salvou de forma nenhuma. Não foi ele que fez, que te salvou para você ficar em casa. Você tem que sentir desejo de estar em comunhão com o corpo, sabendo que aqui são pessoas diferentes. Aqui são pessoas que pensam diferente de você, que têm atitudes diferentes, que às vezes vão dizer algumas palavras que nos chateiam, que nos magoam. Tem pessoas que naturalmente vão olhar para as outras e não vão gostar só da cara. E nós não podemos nos afastar da igreja por causa de uma pessoa. Eu sei que tem pessoas que têm mais afinidades com a outra. Mas se eu não tiver essa comunhão, onde é que eu vou colocar em prática o fruto do Espírito? Aonde? Me diga, aonde é que você vai colocar em prática algo que você recebe do Espírito para relacionar-se bem com Deus e com as pessoas? O fruto do Espírito. Tem 9 partes no fruto do Espírito. E tudo diz, as 3 primeiras para o seu relacionamento com Deus e 6 para o seu relacionamento com as pessoas. Porque Deus sabe da dificuldade das pessoas, porque quanto mais espirituais nós somos, mais humildes e menores nós somos. Quanto mais carnais nós somos, mais egoístas e maiores nós somos em relação às pessoas. Por isso que são 6 partes para você aprender a relacionar, perdoar, abrir a mão e outras coisas mais. E eu preciso da instituição. E a instituição que dá apoio a você é a igreja. É aqui que você se sente amado. É aqui que você se sente valorizado. É aqui que você sabe que tem proteção espiritual sobre a sua vida. É aqui que você sabe que Deus está te abençoando. E quando você é fiel, a bênção de Deus sobre a vida da pessoa é uma bênção extremamente grandiosa. Você precisa da instituição, você precisa da igreja. Se não fosse assim, Deus não tinha instituído pastores. Qual é a função de um pastor? Você sabe qual é a função de um pastor? Cuidar de vidas. Mas cuidar de vidas espiritualmente, não é na parte material, sentimental, é espiritualmente. Se não fosse para existir igreja, e se não fosse importante você estar numa igreja, não precisaria de pastores. Darei para vocês pastores segundo o meu coração. Se não fosse para haver igreja, e se não houvesse a necessidade de cuidar de gente, porque Deus cuidaria de você, aonde você estivesse. Se Deus cuidasse de você na sua casa, no seu trabalho, e não precisasse você se reunir na igreja, não deveria haver a figura do pastor, não deveria haver a figura do mestre, não precisaria da figura desses 2 homens. Por quê? Porque eles implicam em cuidados. E quando o Senhor fala de pastor, fala exatamente daquele pastor da Palestina, que cuidava de 100, 200 ovelhas, que levava, trazia, protegia, guardava. E a Bíblia diz que Deus deu pastor à sua igreja para que ele possa cuidar do seu povo. E muitas pessoas têm negligenciado a instituição. Se você quer ser um atleta cristão, você tem que, em primeiro lugar, buscar quem pode te patrocinar, quem pode te apoiar, quem pode estender a mão para você, para que você possa ter uma vida plena. Todos os atletas de ponta, eles andam na camisa com identificação. E depois que ele assume a responsabilidade do compromisso com aquele ali, ele tem que, onde for. Por exemplo, você é da Igreja Comunidade Cristã Logos, também é da Batista, também é da Congregacional, também é do Fogo de Deus, porque a igreja da comunidade é uma igreja que eu acho fria. Eu gosto daquela do grito, eu gosto daquela do fogo, eu gosto daquela que as telhas saem do canto, eu gosto daquela que o povo grita, eu gosto daquela que o povo dança. Você tem que escolher uma. Você tem que estar identificado com a sua igreja. Eu disse para uma irmã uma vez: minha irmã, a senhora tem que decidir o que a senhora quer. Ah, pastor, eu sou do corpo de Cristo. Não, isso é conversa mole. Você precisa de uma igreja e estar identificado. Na sua vida secular você é assim. Você tem quantos maridos? Quantos maridos você tem? Quantos filhos você tem? Onde você trabalha? Você trabalha um dia num canto, trabalha um dia no outro e vai para outro canto, vai para outro canto? É assim? Não. Você dorme na sua casa hoje, amanhã você dorme na casa da irmã Rosa, depois na casa de Rose, depois na casa de Holanda. É assim que você faz? Não. Você é identificado. Você é alguém único que se compromete com algo.
E se eu ando em todo o ambiente, eu não sou de lugar nenhum. É o crente macaco, que anda de galho em galho, de igreja em igreja. A segunda eu estou numa igreja, na terça eu estou na outra. Se essa igreja não é suficiente para você, procure uma que seja, mas você precisa estar vinculado a uma igreja. Esta é a minha igreja, a igreja que eu amo, a igreja que eu me dedico a ela. Mesmo com todas as dificuldades, eu estou nela para ser abençoado por Deus. Porque nós estamos inseridos na instituição, isso é importante para você. Você precisa de um apoio, você precisa estar interagido, você precisa conhecer o meu nome, você precisa se deixar conhecer por mim, para que eu possa orar por você, para que eu possa interceder por você, para que o grupo de oração da igreja esteja acampando anjos ao seu redor através da oração para te proteger nos caminhos que você vai, para que nas dificuldades você encontre força, você passa por uma dificuldade e quem te ajuda, quem estende a mão para você? Nós precisamos entender que algumas dificuldades que nós passamos, elas não são de ordem material, elas são de ordem espirituais, e se você não trabalhar com as coisas espirituais, com as armas espirituais, você nunca terá vitória naquilo que perturba e impede você de ser abençoado. Você precisa tomar posse, trazer para a sua vida as armas espirituais para que você possa vencer, para que você possa progredir, e isso somente uma igreja que está baseada no Espírito de Deus pode dar para você. Senão você vai ser um perdedor sempre. Você caminha, não vai para lugar nenhum, não progride. Você vê uma coisa errada na sua vida porque você está faltando proteção e armas espirituais para vencer aquilo que você não pode vencer. Você pode ser intelectual, você pode ser esperto, você pode ser cheio de algumas coisas. Algumas coisas você nunca vai ter vitória porque elas são espirituais. E você só pode ter vitória naquilo quando você trouxer a espiritualidade e as armas espirituais para a sua vida. E quem vai dar espiritualidade para você é o Espírito Santo na igreja. Algumas pessoas que estão com a vida derrotada disseram para mim assim: não, o problema do pastor Paulo é porque ele fica dizendo que eu não posso ir para outra igreja. Eu tenho um ministério, não existe esse ministério não. Você tem ministério de ganhar almas para Cristo. Mas o seu lugar de ser cheio é a igreja de Deus que você está inserido nela. A igreja é muito importante para você. Talvez você olhe para mim e fique olhando assim. A igreja é extremamente importante na sua vida. Se não fosse assim, Deus não tinha dado pastores para estar orando por você de madrugada. Às vezes você está com um problema muito sério e você passou esse problema para o pastor, passou o problema para a igreja e um grupo de pessoas está orando e o seu pastor está orando por você de madrugada. Deus, dá vitória àquela vida. Meu Deus, para mim é terrível quando eu vejo alguém chegando para mim destruído, com problemas, com dificuldades, que chega para mim: pastor, ore por mim. Pode ter certeza que eu estou envolvido de corpo e alma para ver você sorrindo, para ver você com uma nova esperança. Mas isso é a igreja, isso é a igreja que proporciona a cada um de nós. Às vezes você passa dificuldades, muitas vezes você passa até dificuldade financeira e não tem ninguém que te dê R$1, mas se você estiver inserido na igreja, você vai ter todo o apoio necessário para que você possa ficar de pé. Não só ajuda espiritual, mas irmãos que vão estar disponíveis a botar o ombro, estender a mão, estar com você, levantar você, colocar você de pé e Deus continuar segurando você e fazer você progredir. Isto é importante ainda mais na vida de um homem. A igreja é uma bênção para cada um de nós. Você precisa ter sua igreja, precisa amar sua igreja, precisa trabalhar por esta igreja, precisa estar envolvido nessa igreja para você ter a bênção da igreja do Senhor sobre você. Sabe por quê? Porque quando nós estamos aqui unidos agora como nós estamos, nós somos o corpo de Cristo e Ele é a cabeça. E Ele traz toda a bênção necessária para cada um de nós. Especialmente quando estamos em união. Porque aí acontece sobre nós o Salmo 103. Porque ali ordena o Senhor é a bênção e a vida para todo sempre. Olha só esse texto que está aqui. 1 Timóteo 3,15. 1 Timóteo. Paulo mandou uma carta para Timóteo muito interessante. E ele vai dizer assim: Timóteo, eu não vou ler tudo, mas só quero ler esse texto. Mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. O que é que Deus está mandando dizer para Timóteo? Timóteo, eu vou mandar para você uma normatização, para que você passe para a igreja de Deus. E quando ele fala igreja de Deus aqui, ele está dizendo o grupo de pessoas que se reúnem para adoração. Se não fosse importante na sua igreja, Deus mandava uma carta individual para você. E aqui ele mandou uma carta para Timóteo, que era pastor de uma igreja de gente muito inteligente, um pastor novinho, pastor de uma igreja de muita gente já idosa e muito sábia. E Timóteo tinha medo daquela igreja. Quando eu subo para pregar, são muitos intelectuais que tem na igreja, pessoas de uma mente brilhante, e eu estou extremamente apático. E Paulo manda uma mensagem para ele: estuda, 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 para que tu possa ser expert na palavra de Deus. Enche de oração a tua vida, para que você tenha a unção, o poder e a graça. E antes de tudo, eu vou normatizar para você como a igreja deve proceder na sua reunião. Foi o próprio Deus, através do Espírito Santo, que disse para eles. Deus não queria que a igreja fosse uma bagunça, uma coisa sem ordem.
Ele queria que a instituição que vai fazer você, apoiar você na sua caminhada cristã, tivesse ordem, tivesse como te dar apoio, como fortalecer você, e para isso tem uma maneira da igreja proceder, uma maneira da igreja agir, de se comportar no relacionamento com as pessoas. Nunca despreze a igreja na sua vida, a igreja é importante para você. Ela tem a capacidade de te proteger, ela tem a capacidade de estender as mãos para você, ela tem a capacidade de fazer você ficar de pé quando você está sozinho, mas antes de tudo, é o lugar onde Deus tem poder para abençoar você. Sabe o que a Bíblia diz? Onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei no meio deles. Imagina você ter um ambiente onde tem mais de 100, 200 pessoas, 300, 1000 ou 30 reunidas em nome do Senhor Jesus. Ele está ali. E aí você às vezes não vê a bênção de Deus na sua vida, mas quando você olha para trás, opa, eu estou caminhando certo. Quando você olha para trás, eu só cheguei aqui porque Deus está comigo. Eu só estou aqui porque a mão do poderoso está sobre mim. E é a igreja que tem esse papel. Se você quer viver uma vida cristã, é importante você encontrar a instituição que vai te dar apoio para você ser um excelente atleta. Sem essa instituição, você não vai a lugar nenhum. Porque se você olhar para um atleta profissional, ele viaja, ele precisa de alimentação, precisa de roupa, precisa de todo um cuidado para poder desenvolver o que ele vai fazer. E a instituição passa isso para ele. Ele fica tranquilo. Você está lembrado de alguns atletas há pouco tempo, quando estavam para ir para a China, o que é que eles disseram? Nós não vamos para a China porque não tem ninguém que nos apoie, que nos patrocine, que cuide de nós, nós não vamos poder ir. E aí não foram. Mas a minha e você, se queremos ter uma vida espiritual, eu preciso de vocês e vocês precisam de mim. E nós precisamos todos juntos de Cristo. E isso é a beleza da igreja. É que quando nós nos unimos, nós somos complementares e a bênção de Deus vem sobre a nossa vida. Olha só esse outro texto. 1 Coríntios 14, 23. Você vai voltar para a sua esquerda aí. Se você está com a Bíblia aberta, se tiver com o tablet, é só digitar lá rapidinho, chega, né? Mas se você tiver com a sua Bíblia, você vai para a esquerda, para o 14, 23. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, tem gente que diz para você, não, eu sou crente em casa, não é negócio de ir para a igreja. Ou melhor, fazer o seguinte, fica em casa. Eu vi um cara dizer assim para mim, ó, não vou para a igreja não. E vocês sabem que eu não sou, antigamente eu era um pastor besta, sabia disso? Como é que eu era besta? O pessoal chegava para mim, dizia algumas coisas, eu ficava assim, não vou dizer nada não, porque, não, deixa para lá. O cara chegava para mim, dizia um bocado de coisa, eu ficava calado. Mas aí depois eu lendo a Bíblia, estudando, Deus te deu um espírito de quê? De ousadia, não de medo. E eu sou um defensor da verdade. Eu defendo isso aqui. Eu como pastor, eu tenho que defender isso aqui. Quando alguém chega dizendo que a Bíblia está errada, eu vou dizer, por que você está dizendo que ela está errada? Quem é você? Que autoridade você tem? Em que você está fundamentado para dizer que essa Bíblia é errada? E o cara chegou para mim e disse, eu não vou mais para a igreja não, e dei maior valor à minha igreja. Por quê? Porque ela agora passa o culto diretamente pela internet. Eu fico em casa, de bermuda, muito melhor, termino o meu jogo lá do futebol, quando termino o jogo, logo depois que começa a igreja, eu janto, sento lá, boto o meu copo de uísque no centro ao meu lado, copão de uísque, sem camisa, à vontade, sem estar aquela perturbação na igreja, sem estar ouvindo, e fico lá ouvindo o culto, vou no banheiro, levanto, volto, sento, ligo o ventilador, ligo o ar, tal, fico na minha redona, e aí eu estou cultuando a Deus, digo, tá, não. E quem é você para dizer que você não está? Eu sou um pastor que conhece a Bíblia, não sou analfa não, conheço a Bíblia, e deixa eu dizer bem claramente para você, estão te enganando. Se você não anda em comunhão com a Bíblia e com a igreja de Deus, você está fora do parâmetro divino. Você não oferece culto nenhum ao Senhor. Você assiste culto. Deus não recebe nada do que você faz, portanto não tem bênção sobre a tua vida. E eu quero dizer para você que muito em breve você vai colher o resultado disso aí. Você está brincando de ser cristão. Isso não é vida cristã. O cristão ele tem que trocar de roupa, se preparar e ir para a igreja. Para oferecer adoração, louvor, ouvir o que Deus tem para ele, em comunhão com os santos, em contato um com os outros. Se você vive lá isolado, você está fora. É muito claro que uma labareda só não vai fazer nada. Nós precisamos de uma tocha, de uma fogueira. E se você não está na fogueira, você vai apagar. E hoje onde é que ele está? Apagado. Você sabe o que é apagado? Apagado. Pastor, você tem alguma coisa contra beber? Muitas coisas contra beber. Você não pode beber, você é cristão, você não pode beber. Mas eu bebo, não tem problema não. Você não tem problema agora, mas você está destruindo a sua vida espiritual. Amanhã você está derrotado mais uma vez por Satanás. Porque quando você bebe, você abre as portas para pecar. Quando você bebe, você abre as portas para sentar na mesa e na roda dos escarnecedores. Quando você bebe, você fica fora de si, pode fazer coisas que um homem santo de Deus jamais faria. E segundo, você não tem poder na sua vida, você não tem unção para ganhar ninguém para Cristo.
Hoje de manhã eu falei assim: Deus espera que nesse mundo perdido nós tenhamos o suave perfume de Cristo. Você tem o suave perfume de Cristo fazendo o que esses caras estão fazendo por aí? Não tem. Você conversa, a sua vida é parada, não vai para frente, não vai para canto, porque Deus não está com você. O que muita gente tem é o fedor do mundo, cheiro de enxofre. Quer dizer, então, que todo mundo está fedendo? Não é? Fizeram uma experiência, pegaram 5 homens e 5 mulheres, botaram no determinado lugar e deixaram eles sem tomar banho. No primeiro dia ficou todo mundo se afastando um do outro. Ixi, está fedendo, mas tu também está. Rapaz, não estou me aguentando. Depois de 5 dias, diga aí, meu irmão, como é que você vai? Tudo bem? Acaba fedendo, um cruento e tal, mas estava todo mundo igual. Um tempo depois chegou alguém perfumado perto deles e limpo. Quando eles viram a pessoa, nossa, como eu estou podre, não, tem que tomar um banho. Não, quero mais não, tá bom, vou tomar um banho. Muitas pessoas estão esperando que você chegue perto delas com um suave perfume de Cristo para que elas possam dizer assim: eu preciso desse perfume, eu estou fedendo, eu estou longe. E é a igreja que vai dar para você. Quando você olha para 1 Coríntios 13, você vai, 14, 23, você vai ver exatamente isso. Se pôs toda a igreja se congregar num lugar. Eu não quero nem continuar o resto. Eu quero só falar sobre se congregar em um lugar. Se congregar é estar junto. É chegar para Marcelo e Shalom, Marcelo, como é que você vai? Tudo bem? Oi, Yolanda. Oi, Ju, como é que você vai? Rose? Tal, ir sentado do lado deles, louvar a Deus, glorificar, orar por eles, orar por vocês, por você, e depois ir para sua casa. Isso é o culto racional que oferecemos a Deus, congregados com eles. Você tem uma instituição na sua vida? Você começou a vida espiritual. Talvez a pessoa que esteja do seu lado você não conhece. Mas será que essa pessoa que está do seu lado tem uma instituição dando apoio a ele para a vida espiritual? Será que ele está inserido numa instituição? Se estiver, que Deus abençoe você grandemente. Se você não tiver alguém apoiando você, você fatalmente não irá a lugar nenhum. Você conhece algum atleta no mundo, pode me dizer aí, que conseguiu alguma coisa sem um patrocínio? Eu desconheço. Você precisa de uma instituição para chegar até o céu. Não é que ela salva você, não. É que quando você é salvo, a primeira coisa que você quer é estar em comunhão com esta instituição. Quando você tem objetivos espirituais, quando você quer ser um atleta de ponta, quando você quer ser alguém que vai se destacar, você precisa dela na sua vida e ela passa a ser importantíssima para você. Por exemplo, se você tivesse ficado em casa hoje assistindo o Fantástico ou qualquer outra nojenteza daquela produzida por esse mundão que está aí, você teria sido abençoado? Não. Você teria progredido na sua vida espiritual? Não. Mas se você quiser ser um atleta, você precisa de um apoio. Sem ele, você não será um atleta de ponta de forma nenhuma. Segundo, treinador. O atleta não faz o que ele quer. Você sabia disso? O atleta não faz o que ele quer. Ele precisa reportar-se ao treinador. É o treinador que está olhando para ele. É o treinador que trabalha. Eu pergunto a você, você quer ser um atleta espiritual? Quem é o seu treinador? Você precisa de um treinador. E o nosso treinador é o Senhor Jesus. É Ele quem é o nosso treinador. É Ele quem está conosco. Eu quero ser uma bênção na mão do Senhor. Eu quero ser uma bênção, ser uma bênção, ser uma bênção, ser uma bênção. Você vai ficar sempre querendo ser uma bênção se você não estiver em uma instituição. Em segundo lugar, você nunca vai poder progredir nessa bênção que você quer se você também não tiver o treinador na sua vida. E o nosso principal treinador é o Senhor Jesus. E na igreja é o pastor. Eu lembro de uma irmã que eu disse para ela: eu tenho notado você com uma certa dificuldade espiritual. Você gostaria de ser acompanhado espiritualmente? Detesto que alguém me acompanhe espiritualmente. Tudo bem, que Deus lhe abençoe. Resultado, pau na muleira. Mas não tem boquinha, tá certo. Eu lhe fiz uma proposta porque o Espírito Santo me mostrou que você está precisando. E eu quero acompanhar espiritualmente. Mas já que você detesta, continue a sua vida como você está. Porque a minha função como pastor não é chegar aqui nesse rapaz, um homem velho desse. Você vai ter que ser crente, eu vou lhe pegar, vá para o culto de oração, vamos para o culto de... Não, eu não posso fazer isso. O treinador implica que você se submete a ele por livre e espontânea vontade. Você vê nele condições para que ele possa te ajudar. Quando eu olho para o Senhor Jesus, eu vejo que é o meu pastor, pastor da nossa igreja, ele tem todas as condições para nos ajudar. Quando você olhar para ele, você tem que ver assim. E você também tem que olhar o seu pastor como aquele que está aqui para te ajudar espiritualmente, para te dar uma força, para te dizer algo. O pastor, quando vem pregar numa igreja, ele tem que ter orado. Tem algumas vezes que está chegando domingo, eu não tenho uma mensagem, nada para dar para vocês. E eu digo, meu Deus, o pessoal vai entrar naquela igreja, vai sentar ali.
E eu não tenho nada, nenhuma ideia. Você abre a Bíblia, olha para um lado e para o outro, e a Bíblia para você é uma língua chinesa. Não encontra nada que te inspire, nada. E você fica, Senhor, um dia o Marlene falou, é mais fácil estar lá debatendo lá no pleno do que estar preparando a mensagem. Mas é mesmo, é mesmo. Eu não sei como é que tem pastores que preparam a mensagem do ano todo. O pastor chegou para mim, rapaz, estou com minhas mensagens do ano todinha preparada. Como é, rapaz? Do ano todo. E eu fico olhando para ele assim, que coisa louca. Pois eu não tenho nenhuma pregação preparada para quarta, nem para domingo que vem. Nenhuma. Deus vai ter que me dar o tema para eu trabalhar em cima dele para preparar para vocês. Eu só vou atrás da oração. Ah, mas Deus não pode dar a mensagem do ano todo? Claro que pode. Isso aí não, Deus pode todas as coisas. Mas não é por aí que Deus trabalha, não. Nós temos que orar. Terminou o culto domingo, você vai para casa e vai fazer o quê? Cuidar da sua vida. Eu já estou preocupado com a pregação de quarto domingo, se for eu que for pregar quarto domingo. Meu Deus, o que é que eu vou falar domingo? Eu ainda não tenho nada na mente. E eu não posso ter aquela coisa, eu tenho que ter algo para passar para a tua igreja. Eu tenho que falar para eles os corações. E eu não quero ser nunca um pastor para você sair daqui, que eu estou massa demais. Eu queria que toda a minha pregação, é o que eu peço a Deus, sai daqui, você, dizendo assim, eu preciso mudar a minha vida. Eu gostaria de que você saísse daqui dizendo assim, rapaz, eu estou fora demais daquilo que Deus quer. Eu tenho que mudar a minha vida. Eu quero que você saia daqui de cabeça baixa. Eu não quero que você saia daqui saltando, pulando. Eu quero que você saia daqui dizendo assim, eu preciso mudar a minha vida. Minha vida precisa de conserto. Minha vida precisa de reparo. Eu preciso limpar o altar. Eu preciso limpar o altar. Eu preciso santificar. Eu preciso adorná-lo com santidade. Eu preciso ser um homem diferente. Eu preciso ser uma mulher diferente nas minhas atitudes, nos meus pensamentos, nas minhas palavras, no meu relacionamento com as pessoas, no que sai do meu coração, no que é fomentado dentro de mim, na obediência à palavra, no serviço ao Senhor, no amor ao Evangelho, no amor a esta palavra, no amor ao meu Deus. Eu preciso ser impactado e mudado. É esse o meu objetivo em todas as mensagens que eu falar para você aqui. Tem muita gente que é esperto, fala aquilo que você quer ouvir, e eu sei o que é que você quer ouvir. Eu não sou louco, eu sou inteligente. Eu sei o que é que o homem quer ouvir, eu sei que as pessoas querem ouvir, mas eu não quero nunca dizer aqui algo que você quer ouvir. Eu quero dizer aqui algo sempre que Deus me manda dizer para você, e aí ele se responsabiliza com o resto. E as mudanças acontecerão na sua vida, para a glória do Senhor. Você precisa de um treinador. Você precisa do Senhor Jesus. Você precisa dele orientando a sua vida. E ele deixou tudo isso para nós nesse livro maravilhoso que está aqui. Você precisa dele. Olha só o que diz esse texto. João 14:6. Todo mundo sabe esse texto de cós salteado, né? Você sabe desse texto? Eu fico muito triste quando os evangélicos hoje em dia, politicamente correto, não defendem mais a verdade. E a Bíblia diz que nós somos a coluna da verdade. O Senhor nos deu a verdade para revelarmos esse mundo. E ele diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você não está liberto é porque você não conheceu a verdade. Ela vai libertar você, não tem como. Eu conheço algumas pessoas aqui que no final de semana, se sexta, sábado, domingo, viviam tomando mingau de onça, ou leite de onça, um negócio que tem aí. Outro era a cachaçinha, não separava da cachaça. Meu amigo, no final de semana para mim é trabalho de segunda a sexta. De sexta para domingo é muito mé. É o maior mé lá em casa. Não é maior mé do Islã, não. É muito mé, muita cachaça. É cerveja, vinho, tudo que puder dar. Como é que um homem santo, lavado, cheio do Espírito Santo de Deus, pode ter uma vida dessa? É incoerente com a palavra de Deus. Você vive assim porque você não tem espiritualidade. Você não obedece a palavra. Você não se santifica. Você não quer mudança na sua vida. Porque você está anestesiado. E Deus nunca poderá ter uma comunhão com você. Você nunca será atleta de ponta espiritual. Isso é uma pena. Mas você precisa enxergar isso. O marido de Fátima, quando casou com ela, disse assim. Ela disse para ele, eu estou muito preocupado em casar com você. E ele disse, por quê? Porque você bebe. Se preocupe não, meu amor. Quando eu casar, eu vou ter o maior prazer de sentar diante da televisão com a minha cervejinha no meu sofá e você do meu lado e eu pegando na sua mão. Aí ela ficou sorridente. Agora eu estou com o céu. Casou, voltou da lua de mel. Primeiro sábado depois da lua de mel, jogo do Vasco. Ele sentou na cadeira, botou a cerveja, pediu para a Fátima ficar do lado. Fátima ficou do lado. Daqui a 15 minutos, pai, vou te dizer uma coisa. O que é? Não dá não. Não dá o quê, meu amor? Você está com tudo que você queria. Não dá para assistir jogo aqui não. Por quê? Não, porque não tem graça. Não dá para ficar aqui não. Peraí. E ela disse, mas você me prometeu. Eu prometi, mas não dá para não.
Ô fulaninho, tu tá onde? Eu tô aqui no barzinho com mais 30. Oxe, eu vou pra aí agora. Olha, Fata, fica aí, toma dinheiro, vai pro shopping, como você quiser, mas eu vou pros meus amigos. E daí nunca mais assisti um jogo pegando na mão dela, só era com os amigos. Quando ia pro barzinho com os amigos, 30 amigos. Mas também tinha lá, sabe o quê? As amigas do amigos. E a pobre da mulher em casa, para um lado e pro outro, ele lá no barzinho, não, só tem homem lá. Quando chega lá, tinha 30 maloqueiras lá, tudo sentado. Aí as mulheres, shortinho curtinho, né? As blusas com aqueles decotes aqui, que não vai uma desse, só vão todas para matar. Preparadas, vestidas para matar, são essas mulheres desse ambiente. O caba santo, o homem santo de Deus, chega lá, porque uma mulher cristã decente, o corpo dela não serve para lascívia. Uma mulher decente que tem uma vida cristã, o corpo dela não é para ser objeto de consumo, objeto de desejo. O corpo dela é para o esposo dela, para o marido dela. E não para ela estar exibindo o corpinho. Quando você chega nesse ambiente lá, as mulheres estão vestidas quando estão para matar. Ou então quase vestidas para matar. Os shorts desse tamanho estão lá nesse ambiente. Você precisa orar. Você precisa orar. E aí você vai para lá e quando você está com uma lata cheia, não tem mais como você estar ciente do certo e do errado. De repente um negócio daquele olha para você e pisca o olho. Você cheio do mé. Não tem mais quem lhe segure, a cabeça endóida e você fica dando um jeito. Mulher, daqui eu vou sair para uma reunião importantíssima com os amigos meus, senão eu vou perder um grande contrato. Conversa, meu amigo. Só uma piscadinha que ela deu para você. Se você vive nesse mundo aí, você vai viver essa realidade. Por isso que Paul Walsh diz, nem pro shopping mais eu quero ir. Alguns pastores, que absurdo. Aí eu pensando direitinho, rapaz, esse cara tá certo. É melhor você vir para a igreja, para o trabalho, correr para casa. Sabe por quê? Porque você quer ir para o céu, meu amigo. Você não quer ir para o céu, não? Se você não quer ir para o céu, tudo bem, mas se você quiser ir para o céu, é melhor você ter cuidado. Se você quer ir para o céu, a melhor coisa é trabalho, casa. Se for possível, bota um óculos bem preto no rosto, daqueles bem escuro, fecha, sai de casa, chega no trabalho, entra, trabalha, volta. Porque a Bíblia diz que os nossos olhos e os nossos ouvidos são a porta da alma. Isso é, o que contamina o homem sai de dentro, mas é gerado pelo que ele vê e pelo que ele ouve. Se ele não vê e não ouvir, ele está bem. Por isso que alguns homens tinham que ser cegos, porque estavam salvos. Se fossem cegos, estavam salvos. Casava com a esposa, não sabia como ela era direito, ela levava ele para cá, trazia para cá, e ele estava no céu. Mas aí, muitos aí estão com os dois olhos, vendo tudo e vão para o inferno. Você está entendendo a seriedade da vida diante de Deus? O mundo liberal está tudo aberto, mas para Deus as coisas são diferentes. E aí, ó, João 14,6 diz, o Senhor Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai a Deus, Pai, se não for por mim. Você está vendo a importância do treinador na nossa vida? Você quer ir para Deus, você quer viver uma vida santa e chegar até Deus, você tem que renunciar a muita coisa. E não é fácil renunciar, porque tudo que eu falei para você que não é ruim, é muito bom. Para a carne, é bom. Eu digo, meu amigo, com essa mentalidade que você tem, você nunca seria feliz. Sabe por quê? Porque Salomão não foi. Salomão começou com uma. De uma passou para duas, de duas passou para três, e nada de passar o desejo dele por mulheres. E quantas mulheres ele teve? Quantas? 1000 mulheres. Tinha uma divisão aí de concubinas e mulheres. Um grupo, uma pessoa, 1000 mulheres. O cara olhava para cima, tem 1000 mulheres, ele querendo mais ainda. Velho, já com um cajadozinho andando. Eu quero outra. Onde é que tem outra? Velho, te aquieta. Tu não tem mais nada. Não, mas eu quero outra. Para eu ser Salomão. Salomão, um homem cheio de mulher. Você tem que se contentar com a que Deus te deu. Essa é a esposa que Deus te deu. Você escolheu. Você aceitou. Prometeu diante de pessoas. Portanto, fique com ela. Se você quiser ir para Deus. Você tem um treinador na sua vida? Sem ele, você não vai chegar até Deus. 15:5. Pula só uma página aí. Olha só o que diz esse texto. João 15:5. Eu sou a videira, vós as varas. Você entendeu? Nós somos as varas, os galhos da videira. Quem está em mim e eu nele, olha, este dá muito fruto. Olha só o que é que termina esse texto. Sem mim, nada
podereis fazer. E não é só na área espiritual, não. Tem muita gente que não consegue progredir na área material, porque Deus não está na vida dele. Ele não passa no concurso, ele não vai galgar postos ou postos maiores, ele não vai conseguir nada, porque Deus não está abençoando a vida dele. Ele vai se lutar, é um cabo inteligente, acima da média, um cara que faz isso, faz aquilo, e depois que ele olha para a vida, eu não construí nada. Um cara chegou para mim e disse: pastor, quando eu olho para trás, um senhor já de idade, ele chegou para mim, eu preguei uma vez, e ele estava aqui ouvindo, e quando terminou o culto, ele chegou para mim e disse assim: pastor, eu olhei para trás na minha vida, e eu tenho dinheiro, tenho uma boa condição, mas quando eu olhei para trás agora, minha vida é toda de ruína. Eu não consegui construir nada, tudo que eu construí caiu. Se eu pregando aqui, eu comecei a olhar para trás, comecei a olhar, e está toda arruinada a minha vida. Eu digo: mas você pode começar a construir agora algo que não será arruinado, só depende da sua escolha. E as escolhas, elas precisam ser sinceras e vão exigir de nós renúncia de algumas coisas. E eu não sei se o Senhor está disposto a renunciar a algumas coisas, mas é o caminho para o Senhor. Como é que está a sua vida? Como é que está a sua vida? Há progresso na sua vida? Você consegue construir? Você consegue fazer algo que realmente está sólido? Ou você, quando olha para você e olha para trás, diz assim: meu Deus, eu não tenho nada, eu não fiz nada, meu Deus, eu estou perdido, o que será de mim? Se você diz isso, o Senhor te trouxe aqui hoje à noite para você começar a experimentar a poderosa mão desse treinador na sua vida, e você começar a ter algo sólido, que quando você olhar para trás, lá na frente, você vai dizer: grandes coisas o Senhor fez por mim, por isso eu estou alegre, porque eu vejo que no meu passado Deus se fez presente, Deus me agiu, esteve comigo. Mas isso nunca acontecerá com você se você primeiro não aceitar, trouxer para a sua vida uma instituição e depois um treinador que vai dizer para você o que você tem que fazer. Você tem que obedecer. Você está pensando, Cláudio, você já foi atleta, que você fazia o que queria, o treinador chega e diz: olha, você está errando aqui, você está errando ali, você tem que ajeitar aqui, fazer aqui, você tem que estar dormindo tal hora. É o treinador que faz, é ele que estabelece, vamos melhorar isso aqui, é ele que traz dicas para você. Você está tentando alcançar uma meta, é o treinador que tem uma solução, é o treinador que tem uma saidinha para você, é o treinador que abre os teus olhos, é o treinador que te dá uma saída especial e você: puxa, muito obrigado. Às vezes é uma posição de mão que muda. O baixo era corredor, sabe disso. Dependendo de como você estiver correndo, como tiver posicionando a sua mão, dependendo da mão que você muda, como você mudar, você tem mais ímpeto e mais força para andar. E o treinador vai trazer isso para você. E nós muitas vezes estamos dispensando ele: não, obrigado, não quero você não, eu vou fazer sozinho. Você nunca vai ser um atleta espiritual. Você nunca vai ser um atleta de ponta se você não trouxer o Senhor, porque ele acabou de dizer: sem mim, nada você pode fazer. Talvez na sua vida secular você consiga botar um emprego, progredir, mas vai progredir sempre pouco. Nunca vai ser aquilo que Deus tinha proposto para você, porque você não chama a Deus para estar na sua vida. E o último, Deuteronômio, lá no início da Bíblia, 12. O pessoal está rápido aí. Foi 12, 32. Tudo que eu te ordeno, observarás. Agora eu quero que você diga comigo essa parte final. Tem gente que fica aumentando e diminuindo as coisas. É proibido. Você não pode acrescentar nada ao que tem e nem diminuir. Não pode. Eu só tenho que fazer o que a Bíblia pede. Se a Bíblia diz para você: não adultere, pronto. Não precisa, não adultere, mas também não faça isso, fazer isso. Isso não pode. Nós não podemos fazer. Você só pode fazer o que está determinado. E olha o que é que diz aí: nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Você tem que fazer exatamente o que Deus mandou. Pronto. Isso é o que Deus espera de você. Tem gente que fica se martirizando, dando chicotada, furando a pele, jogando aço na boca, cortando para um lado e para o outro, pendurando todinho em gancho para sofrer, para dizer para o Senhor que é especial para Ele. Você não precisa fazer absolutamente nada além do que Ele determinou, e nem faça nada a menos do que Ele já declarou para você. Amém? E o último ponto: você chamou um treinador. Tem pessoas que não detestam pastores. Elas são arrogantes, são presunçosas, são autossuficientes. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: pastor é uma bênção para você. Ele é tão bênção para você que, se você atacá-lo, Deus toma conta de você. Por que isso?
porque ele é bênção para você. Você pode não querer, é um direito seu. É uma observação sua. Mude. Rompa com tudo aquilo que você está preso. As teias que te prendem. Porque teia, corrente, é negócio de Satanás, satânico, é maligno. Eu estou preso a isso, estou preso àquilo. Eu não tenho poder para me libertar, eu não tenho poder para libertar os outros, eu não tenho poder para... É porque você está com algo maligno na sua vida. Tem pessoas que o diabo aprisionou. E elas estão acorrentadas. E não podem fazer o que querem porque é uma corrente que impede. Você só vai até aqui, daqui você não faz. E você precisa clamar ao Senhor para que Deus quebre essas cadeias. Você está pensando que é só você estar na igreja e você está livre de tudo? Pedro andava do lado do Senhor Jesus. Fica de pé, por favor, El. Pedro andava assim com o Senhor Jesus. Ó. Era o Senhor Jesus, Pedro de um lado e João do outro. E o diabo pedindo, Deus, permite que eu pegue esse cabra. Você já pensou o que é isso? Do lado. É muita cara de pau de Satanás. É muita cara de pau. O cabra andar do lado do Senhor Jesus e ele pedindo, deixa eu pegar esse cabra pelo pé. Deixa eu pegar esse cabra de pé. Deixa eu tocar ele. E aí o Senhor sabia, intercedeu a Deus e ele não pegou. Obrigado, El. Aí você acha que porque você está na igreja você está livre? Você acha que porque você está na igreja você não está acorrentado? Você acha que por você estar na igreja o diabo não está tendo poder sobre a sua vida? Você acha que por você estar na igreja ele não está fazendo com você exatamente o que ele quer? Qual foi aquele texto que eu li de manhã? Eu quero ver se o pessoal aqui é bom. Que eu disse assim, o que nós estamos vendo acontecer nesse mundo é porque este mundo anda no curso de quem? Do príncipe das potestades do ar. E eles que estão comandando esse mundo são os filhos da desobediência. Aí você acha que tudo está acontecendo é numa boa? Não. Existe um poder maligno nesse mundo que trabalha para que o mundo chegue onde ele quer. O mundo caminha para isso aí. E você está achando que está tudo bom. Ah, em 2015 vai ser melhor do que em 2014. 2016 vai ser melhor ainda. Mais paz, mais tranquilo. Vai ser não. A Bíblia diz que não vai ser não. Não estou pregando aqui fatalidade, mas não vai ser mesmo. Violência, imoralidade, injustiças, perversidade vão aumentar grandemente. O mundo precisa entrar em um caos para que o anticristo possa assumir. Vai ser dado o poder para ele. Meu amigo, nós não aguentamos mais. Nós queremos que você decida o que é bom para nós. E ele vai receber poder diretamente de Lúcifer para poder comandar esse mundo. E nós precisamos estar atentos a isso. E você está vivendo uma vida querendo ser e nunca será. Porque você não tem um treinador na sua vida. E você precisa desse treinador, que é o Senhor Jesus. Você precisa trazer ele para a sua vida. Eu olho para essas jovens que estão aqui, para esses jovens, e me preocupo com o futuro deles. Nós precisamos orar por eles. Os pais, as mães precisam interceder. A igreja precisa interceder para que Deus guarde e proteja. E por aí vai. Chame o Senhor Jesus para ser o seu treinador. E diga para ele, diga o que eu preciso fazer, que eu farei. E o último ponto, você precisa de um plano. Eu vou ser cristão, vou. Agora está tudo... Não. Você precisa de disciplina, você precisa de objetivos, você precisa de alvo. Onde é que eu quero chegar? O que eu quero fazer? Como eu quero chegar? Olha só, pega esse texto aí, por favor. Mateus 10, 25. Vamos lá para o meio da Bíblia. 10, 25. Esse plano aí é como eu devo me comportar, como eu devo agir, como eu devo fazer as coisas. Como é que eu queria um ideal para mim. Aí, ó, o teu ideal tem que ser isso aqui, ó. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo ser como seu senhor. Não existe para nós outra perspectiva. Se você é discípulo, você tem que ser e viver como andou seu mestre. Se você é servo, tem que andar e obedecer como obedeceu o seu Senhor. Não tem como sairmos daí. É o primeiro plano, é a primeira coisa que você tem que entender para você. Se eu quero ser um atleta espiritual, eu preciso ser exatamente como o meu mestre e eu preciso ser exatamente como o meu Senhor. O que ele fez eu farei, as minhas perspectivas. É um texto interessante na Bíblia, assim, que o Senhor Jesus pregava para as multidões e quando terminava a pregação ele subia para o Monte das Oliveiras. Para quê? Para dormir. É mesmo, hein? Para orar. Quanto tempo você ora? Quanto tempo você lê a Bíblia? Agora, o mais bonito disso tudo, quanto tempo você ora, quanto tempo você lê a Bíblia e você aplica o que você leu no seu dia? Se você não aplica, é como um homem que viu a imagem no espelho e não sabe mais como você é. Sabe por que você sabe quem você é? Porque você se olha no espelho. E a Bíblia diz que a palavra de Deus é um espelho para nós. E aí eu tenho que olhar se eu estou andando igual ao meu mestre.
Eu preciso saber quem eu sou, me conhecer, e aí eu vou dizer, eu ando e estou vivendo como meu mestre. Você é assim? No seu dia a dia você é assim? E olha só esse outro texto. 1 Coríntios 9, 25. Não, vamos logo para Lucas 6,40. Lucas é bem pertinho de aí, 6,40. Lucas 6,40. O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo que for perfeito será como quem? Seu mestre. Você é perfeito? Se é igual ao seu mestre, parabéns para você. Ah, pastor, essa ideia de perfeição é uma coisa utópica, distante, que nós nunca seremos perfeitos em como estivermos aqui na terra. Mas tem uma... Deixa eu dizer para você o que é que diz o texto sagrado. Sedes perfeito, como perfeito é o vosso Pai. É uma ordem. Sedes perfeito, como perfeito é o nosso Pai. E aí o Senhor Jesus vai dizer para a gente, ei, você tem que ser exatamente igual ao seu mestre. E aí é bonito. Mas todo que é perfeito é igual ao seu mestre. Eu tenho que buscar a perfeição no falar, no agir, no pensar, no realizar. Por isso que se eu venho tocar guitarra aqui, eu venho fazer o melhor que eu posso fazer. Se eu venho tocar guitarra, eu estudo antes em casa. Bato em cima do pessoal que toca comigo, que chega aqui, pega a guitarra e não estuda as músicas em casa, os louvores em casa. Chega aqui só na hora para tocar. Aí quando chega aqui, fica fazendo orelhada. Ele não sabe para onde vai. Por quê? Não estudou, não se preparou. Você está vendo essa pedra aqui bonita? Ela recebe uma pressão e umas pancadas terríveis para poder ficar linda desse jeito. Nunca queira, ou saiba que nunca você será bonita assim se não for trabalhado. Se não se deixar trabalhar. Se você achar que já sabe tudo e não precisa mais de ninguém. Eu converso com um menino como esse aqui, jovem, e ouço eles. Eles estão falando e eu estou ouvindo. Porque eles podem me abrir algumas janelas para o que eu já tenho. Você está vendo essa pedra bonita? Linda, vermelha ou diamante. Foi feito um plano para que ele pudesse ficar assim. Quantas faces ele vai ter? Olha-se para a pedra e diz, essa pedra aqui dá para ser feita tantas faces. Nós vamos trabalhar essas faces. E aquele plano é seguido à risca. E quando termina está a coisa mais linda do mundo. Quanto mais faces ele tiver, mais brilhante, mais valioso e mais bonito o diamante é. Nunca diga, já levei uma lapadinha aqui, já está ótimo. Não, deixe Deus trabalhar você. Deixa Deus trabalhar você, porque quanto mais trabalhado você for, quanto mais lapadas você levar, quanto mais talhos você tiver, mais bonito você será para Deus e exalará o perfume dele na sua vida. Está aqui, um exemplo para nós. Algo tremendo. Talvez você não tenha sido trabalhado, mas você tem que ter prazer em fazer as coisas para Deus. Orar. Uma alegria para você. Pessoas desorganizadas não conseguem render o melhor. Pessoas desorganizadas não conseguem alcançar lugares distantes. Pessoas desorganizadas nunca subirão no palco. Pessoas desorganizadas nunca estarão nos pódios e nunca receberão medalhas, nem receberão coroas, porque não tem planejamento para a sua vida espiritual. Todo atleta precisa de um planejamento e o atleta espiritual precisa traçar uma meta onde ele quer chegar e como ele vai chegar lá e obedecer a esta norma. 1 Coríntios 9, 25. E todo aquele que luta, encontrou? Olha só que coisa linda. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Você, porém, uma coroa incorruptível. Você tem se dado. Alguém aqui se abstém de algo que desagrada a Deus? Na sua prática diária, você se abstém de algo que não glorifica o nome do Senhor? Você na sua prática diária, você se abstém de tudo aquilo que as pessoas ao olharem para você, elas irão não glorificar a Deus? A Bíblia diz que aqueles que vão receber a coroa incorruptível se abstêm de tudo. Não é brincadeira não. Quem aqui é cristão, de verdade, sabe o que eu estou dizendo. Você abrir mão de muitas coisas. De manhã eu falei, você crucificar a carne com suas paixões e desejos. Crucificar mesmo. Isso vai dizer, você daqui não sai, daqui ninguém te tira, você está perdida. Você vai morrer. Isso não é fácil. Porque somos tentados, somos seres humanos falhos, imperfeitos. Mas você precisa tomar uma decisão. Precisa ter um plano. Eu preciso ser crucificado. Eu preciso crucificar a minha carne. E com ela as paixões
e as concupiscências da carne. Se você não tiver crucificado, você não pode ser um atleta de ponta, espiritualmente falando. Isso é triste, mas é algo que nós deveríamos buscar. Eu quero, Senhor, ser um atleta. Eu quero receber a medalha. Eu quero. Isso é tão latente dentro de mim que eu tenho que me esforçar. É por isso que há uma multidão em Mateus 7, 22 e diante que não vai subir. É por isso que há aquela multidão enorme. Por quê? Porque eles não conseguiram ter um plano e não conseguiram ser fiéis a este plano. E aí, não vão receber a coroa. E terminando, 2 Timóteo, depois de Tessalonicenses, 2 Timóteo 2, 5, fechando esse texto, diz para nós: se alguém também milita, não é coroado, se não militar, o quê? Você precisa de um patrocínio, você precisa de um treinador, e você precisa de um plano. E você precisa ter o crachá que diz que você está inscrito para aquela prova. Você tem que ter legitimidade na sua vida espiritual. Você tem que ter legitimidade como atleta. Eu represento. Eu estou aqui representando. Eu estou aqui em nome. Eu estou aqui para fazer algo, mas tem alguém que me dá um suporte. E eu estou em nome dele fazendo isso aqui. Se você não tiver legitimidade, você não receberá a coroa. É o pessoal do Mateus 7, 22 e diante. Não eram legítimos. Não tinham legitimidade. Estavam correndo, fazendo coisas bonitas, fazendo coisas legais. Olha só, curavam, faziam milagres. O cara não tinha olho. Ele orava pelo camarada em nome do Senhor Jesus e aparecia um olho vendo perfeitamente. O cara não tinha braço, o braço sumia e ele fazia milagres, sinais e maravilhas. Maravilhas é exatamente isso. O cara não tem um braço, nasceu sem braço, aleijado. O cara em nome do Senhor Jesus ora e o braço novamente cresce. É aquele cara que nasceu com a mão mirrada, toda engilhada, sem nada. E o Senhor Jesus, quando tocou nele, estende a mão. E quando ele estendeu a mão, na medida que ele estendia, tudo naquele braço que estava desde nascença atrofiado, voltou à normalidade. E o braço dele estava perfeito, são como o outro. Isso são maravilhas. E a Bíblia diz lá em Mateus 7, 22, que homens faziam maravilhas em nome do Senhor Jesus. Dizia para os espíritos malignos, saiam. E ele saiu, se curvava diante dele. E o Senhor Jesus disse para ele assim: mas eu não te conheço. Eu já preguei aqui sobre você é conhecido de Deus e não vou repetir essa pregação. Mas a questão é, você tem legitimidade? Você está inscrito? Seu nome está lá na prova? Você precisa de uma instituição. Você precisa de um treinador. E você precisa de um plano. E esse plano, nele precisa ter legitimidade para que você possa ser um atleta de ponta no reino de Deus. E eu fecho dizendo para você: não seja apenas um mero frequentador de igreja. Se submeta à instituição. Segundo, se submeta ao seu treinador. Faça o que ele manda você fazer. Em terceiro, tenha um plano espiritual para você. Onde você quer chegar? O que você quer fazer? Em que área você quer servir? Em que área você está disponível? E antes de tudo, tenha a legitimidade do Senhor, da igreja. Você tem que amar a Bíblia e se agarrar a ela, porque você quer ir para o céu. É individual, meu irmão. Se agarre. Ela é a sua salvação. Você está numa corredeira indo para o inferno. Você já viu uma corredeira como é? Você caiu e está indo em direção ao abismo. Você vai cair nas corredeiras lá. E a palavra de Deus é uma balsa que é jogada para você se agarrar nela e sair. E eu espero que o Espírito Santo trabalhe na sua vida. Nós estamos reunidos aqui todo domingo porque eu quero ir para o céu. E eu sei que sozinho eu não irei. Eu preciso de uma instituição. Eu preciso de um treinador. E eu preciso de um plano. E está tudo aqui para você. Você tem que querer isso aí. Ninguém vai forçar você. Ninguém vai ficar puxando a sua mão ou amarrando você. É algo de livre e espontânea vontade. Eu quero ir para o céu. Portanto, você tem que se agarrar a esta balsa. E você vai fazer força para se agarrar com ela. Porque a correnteza é forte e as dificuldades são grandes. Mas se agarre para você ter a vida eterna com Deus. Eu comecei essa mensagem dizendo: eu sou o caminho, disse o Senhor Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Não duvide disso,
Não brinque e não viva uma vida relativista e desobediente, porque o atleta que não obedece à instituição, não obedece ao seu treinador e não obedece ao plano que foi traçado, nunca alcançará a coroa, nunca alcançará a medalha. Será sempre mais um. Amém? Amém. Vamos orar.